Voltamos. Muito bem. Então, nós temos aí o texto narrativo. O texto que vocês leram para responder as questões também é um texto narrativo, é um exemplo de texto narrativo. Né? O nosso texto de fruição também é um exemplo de texto narrativo. Então, o que faz o texto narrativo? Ele conta uma história, certo? Então, o que é um texto narrativo? É todo texto que pretende contar uma história, seja ela real ou fictícia, imaginária, né? Então, de acordo com o uso desse texto, né, de acordo com o contexto de comunicação dele, ele vai receber nomes diferentes, ele vai ser colocado em grupos diferentes, o que é chamado de gênero textual, certo? Então, exemplos de textos do gênero narrativo: o conto de fada, a fábula, a crônica, que é o caso da velha contrabandista. Mais exemplos: a fofoca pode ser considerada um gênero narrativo, ela está contando uma história, certo? Então, aí na tela a gente tem alguns exemplos, inclusive que nós vimos no início do ano, né? Então, quando se conta a história da vida de alguém, nós temos aí uma biografia, é uma narrativa sobre a vida de alguém. Quando aconteceu alguma coisa, assim, algum problema legal e a pessoa precisa de testemunha e você vai lá falar diante do juiz. Então, você também vai relatar um fato, você vai contar o que aconteceu. Ali existe o quê? Um depoimento. Quando a gente viaja e depois a gente faz uma narrativa desse local para que outras pessoas também queiram ir. Aí nós temos o quê? Um relato de viagem. Então, o diário, né, que geralmente as adolescentes gostam de escrever, todo mundo deveria fazer isso, mas geralmente as adolescentes costumam fazer. Todos esses são exemplos de gêneros narrativos. Por quê? Porque eles estão contando uma história, eles estão narrando fatos. Agora, nós temos no campo da ficção, né, os gêneros narrativos que trazem alguns elementos específicos. Então, quando eu falo de narrativa, eu tenho um narrador. Quem é o narrador? É aquele que conta a história. Muitas vezes o aluno confunde o narrador com o autor do texto, tá? Não façam essa confusão. Narrador é quem conta a história. Autor é quem escreveu. Então, o autor pode, por exemplo, no caso do texto da velha contrabandista, o autor pode ser um homem, né? No caso lá, o Stanislav Ponte Preta, e o narrador dele poderia muito bem ser uma mulher falando, certo? Então, quem conta a história é que é o narrador. Quem escreveu a história é o autor. Então, não confundam. Então, esse narrador, ele tanto pode fazer parte da história, ele próprio contando uma história da qual ele participa, e aí nesse caso nós chamamos esse narrador de narrador personagem, certo? Então ele conta a história em primeira pessoa. O que seria isso? Vamos supor que na história lá da velha contrabandista, o fiscal estivesse contando a história. Então ele falaria assim, por exemplo: durante muitos anos em que eu trabalhei como fiscal da alfândega, eu observava o comportamento das pessoas, mas o comportamento que mais me chamou a atenção foi o de uma velhinha. Então, quem está contando a história? O fiscal da alfândega. E ao mesmo tempo em que ele está contando, ele está participando. Nesse caso, nós temos um narrador personagem. Mas nós também temos o narrador que observa a história, observa os acontecimentos sem participar deles. Ele assiste, certo? Então, aí nós chamamos esse narrador de narrador observador. Ou seja, é o narrador que vê o que está acontecendo, conta os fatos, mas ele mesmo não participa da história, tá bom? Então, aí nesse caso, nós chamamos de narrador observador. Aí vem a pergunta: no caso da velha contrabandista, nós temos o narrador que participa ou o narrador que só observa? A velhinha está contando a história? Não.
O fiscal está contando a história? Não. Então, nós temos um narrador que observa, tá certo? Segundo elemento da narrativa aí que nós temos o enredo. O que é o enredo? É o que está sendo contado, é a história em si, são os acontecimentos. Então, se eu perguntasse para vocês qual é o enredo da narrativa da velha contrabandista? Ah, é uma velhinha que passa todo dia pela alfândega com uma lambreta e um saco, né, na garupa. E um fiscal que todo dia quer saber dela o que ela está carregando naquele saco. Até que finalmente ele descobre que, na verdade, o que ela estava contrabandeando era lambretas. Então, esse é o enredo. Pronto. É um resumo eu tô dando aqui, né, um resumo dos fatos. O enredo é isso. É o que está acontecendo na história, tá bom? Mais pra frente, nós vamos ver que no enredo a gente precisa ter um conflito. O conflito é aquela parte que deixa um suspense, que desperta o interesse do leitor para que ele continue lendo a história, tá? Além do enredo, nós temos na história os personagens. Então, personagem é quem participa da história. O personagem precisa ser uma pessoa humana? Não. Eu posso escrever uma história ou posso ler uma história em que os personagens sejam animais. É o caso das fábulas, por exemplo. Eu posso escrever uma história em que os personagens sejam seres imaginários, seres inventados por mim mesma. Eu posso usar sentimentos como personagens. Enfim, qualquer ser pode ser um personagem, desde que seja alguém que esteja participando da história, tá certo? Então, quem está participando da história? A velha contrabandista. Então, o fiscal da alfândega e a velha estão participando da história. Então, quem são os personagens dessa história? O fiscal e a velha, tá certo? Então, por ordem de importância, nós temos 3 tipos de personagens. Nós temos o protagonista. Quem é o protagonista? É a pessoa, é o personagem mais importante. É em torno de quem a história gira. Esse personagem pode ser o mocinho, né, ou a mocinha, como geralmente acontece, como também pode ser um vilão, certo? Assim, para ser o protagonista não tem que ser uma pessoa sempre, ou um ser sempre de bom caráter, que sempre faça coisas boas ou tome decisões acertadas. No caso da nossa protagonista aqui, por exemplo, ela é uma anti-heroína, vamos dizer assim, né? Que é a velha. Então, a protagonista aqui da nossa história é a velha. E aí nós temos o antagonista, que é quem se opõe, quem atrapalha de alguma maneira a vida do protagonista. Que no caso aqui, nós temos então, de forma cômica, o fiscal da alfândega. E nós temos os personagens coadjuvantes, que no caso da nossa história não aparecem, né? Mas são aqueles que estão associados aos outros personagens, né, importantes, mas não são personagens principais, certo? São conhecidos também como personagens secundários. Aí dentro ainda dos elementos da narrativa, nós temos o tempo. Então, quando a história se passa e quanto tempo leva para acontecer. Nem sempre a gente vai perceber isso de uma maneira muito específica nos textos narrativos. Os contos de fadas, por exemplo, eles começam com Era uma vez. Era uma vez indica que a história aconteceu em alguma época do tempo, mas não é específico, certo? As lendas também, elas não têm uma data específica para acontecer. É diferente das biografias. As biografias são marcadas por datas específicas, elas não podem ser criadas, né? Inventadas de acordo com a minha vontade, tá certo? Então, o dia, o mês e o ano em que alguém nasceu tem que ser aquele, né? Mas no caso, por exemplo, da nossa narrativa, a gente não tem lá uma data de quando ela começa também. Mas a gente tem como saber quanto tempo ela levou. Então, embora seja um texto curto, a gente vê que o espaço de tempo percorrido ali foi de mais de um mês. Por quê?
fiscal começou a se irritar quando já tinha um mês que a velha passava com a lambreta, certo? Então, o tempo é isso. É quando a história acontece. Às vezes, por exemplo, era uma tarde de janeiro. Foi um dia de 1922. Acontecia todos os dias, todas as manhãs. Então, isso são marcas de tempo, tá certo? Toda vez que a gente se depara com uma narrativa, ela precisa ter um indicador de tempo, porque as coisas acontecem dentro do tempo, né? Dentro de alguma coisa, de alguma coisa, dentro de algum espaço cronológico, tá certo? O espaço, ainda que ele não seja descrito com detalhes, os fatos precisam acontecer em algum lugar, certo? Então, quando os fatos aconteceram, indica o tempo. Onde isso aconteceu, indica o espaço. Então, onde, por exemplo, a nossa história acontece? Ela acontece ali na alfândega. É o trajeto da velha até a alfândega, indo e depois voltando. Então, o espaço também nem sempre é específico, tá? Às vezes ele é mencionado só no início da história. Às vezes ele é mencionado de maneira que a gente que não está tão explícita, tão clara, a gente tem que supor. Mas as coisas acontecem no espaço. Foi na rua, foi na esquina da avenida tal com a rua tal. Alguns escritores colocam isso de forma mais específica, né? Alguns escritores de contos, por exemplo. Foi no meio da floresta, foi na selva, foi no castelo, na casa de alguém. Então, isso é o espaço, tá bom? E o conflito, como eu tinha mencionado anteriormente. Então, qual é o conflito? Todo texto narrativo, toda narrativa, ela tem algo que prende a atenção do leitor para que ele continue querendo saber como essa história acaba. Isso é chamado de conflito. Então, as novelas, por exemplo, elas possuem muitos conflitos, elas têm muitos núcleos de personagens, e aí ela tem vários probleminhas ali, várias questões que despertam a atenção do leitor para que seja resolvida, para que sejam resolvidas. Já no caso do conto, da crônica, que são narrativas curtas, a gente tem um conflito, ou seja, a gente tem ali uma situação que desperta a curiosidade e a gente quer saber o que vai acontecer, então a gente continua lendo. Então, isso aí é o conflito. O conflito é esse suspense que o autor causa na sua narrativa. É a parte que desperta a curiosidade. É um problema que está ali no meio da história e que a gente fica aguardando ser solucionado. Então, no caso do nosso texto de hoje, qual é o conflito? Então, o que deixa a gente ali em suspense? Nossa, eu quero saber, mas o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? O que faz isso? É quando a gente fica esperando saber o que é que essa mulher está contrabandeando. Não é possível que ela passe ali todo dia com um saco de areia e não tenha nada nesse saco, né? Será que não está escondido na areia? Será que ela está contrabandeando areia? Será que ela não é uma contrabandista e o fiscal fica aí implicando com ela? Então a gente fica ali esperando o desfecho. E que, inclusive, para quem nunca leu o texto, né, ele sempre causa risos, porque é bem inesperado. Então, isso aí é o conflito, tá certo? Então, relembrando, quais são os elementos da narrativa? Nós temos o narrador, o enredo, personagens, tempo, espaço e conflito, tá certo? Narrador, quem conta a história. Enredo é a história que está sendo contada. Personagens são as pessoas ou seres que participam da história. Tempo, quando ou quanto tempo essa história leva para acontecer. Espaço, em que lugar os fatos estão acontecendo, ou em que lugares, né? Depende. E o conflito, qual é o problema dessa história que eu quero saber como vai acabar, né? Como vai resolver? Qual é a questão aí que precisa ser resolvida? Esse é o conflito, tá certo? Espero que vocês tenham entendido bem essa parte aí, pessoal. E aí, então, nós seguimos com a parte de escrita, né, que está disponível aí também
na página do Face da escola, tá certo? Aí é um breve resumo sobre os elementos da narrativa que vocês vão copiar no caderno para deixar registrado para o reitor, tá ok? Coloquem a data de hoje, 9/7/2020. E até a próxima aula. Beijos para todos!